Olá, alunos! Vamos dar início à nossa terceira unidade da disciplina Políticas Sociais Brasileiras. Nessa unidade, nós enfocaremos as perspectivas e ações no campo das políticas sociais a partir da nova Carta Constitucional de 1988. O objetivo dessa unidade, portanto, será analisar a organização e o quadro de abrangência das políticas sociais brasileiras a partir de 1988, procurando fornecer um panorama das políticas e programas que se delinearam como um conjunto da ação social do Estado brasileiro em nível federal, destacando suas principais formas de atuação, tendências e tensões, assim como o perfil de sua cobertura. Vamos também frisar que muitos detalhes dessa unidade você poderá encontrar no seu material de apoio. No ano de 1985, começa a transição para a democracia. Como nós vimos em unidades anteriores, se encerra o período da ditadura civil-militar no Brasil e inicia-se uma nova fase, a nova república, uma república com perfil democrático, e o grande feito, o grande fato desse início desse período democrático será a Assembleia Nacional Constituinte, que irá promulgar a Constituição de 1988 e que trará grandes novidades e grandes avanços no campo das políticas sociais. Nesse ano, em 1985, portanto, há um grande apelo nacional, bem como todo o quadro internacional, sociopolítico, econômico, o quadro interno da sociedade brasileira, que trouxeram o fim da ditadura militar e a busca pela reimplantação da democracia. É bom frisar, né, que durante esses 21 anos de ditadura, a sociedade brasileira pouco conviveu com práticas democráticas, com a prática do debate politicamente aberto, e agora será uma nova fase que se inicia. Primeiro, nós vamos observar o governo de transição democrática de 85 a 90, que será até o primeiro governo eleito pelo voto direto, que se iniciará em 1991 e destituído em 92. Ou seja, o primeiro momento seria a eleição pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, um acontecimento que não privilegiou a sociedade brasileira enquanto ela solicitava os avanços de uma constituinte, de um voto pleno, de um voto total da sociedade brasileira para presidente, seguido do governo Collor de Mello, que será destituído em 92. Itamar Franco, vice-presidente de Collor, fará então um governo de fechamento dessa fase de introdução do período democrático. Esse governo se tornou um marco nas políticas públicas do Brasil contemporâneo, porque convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem em 88 à Constituição da República Federativa do Brasil, que atualmente subscreve-se como a lei fundamental e suprema do nosso país. A situação dos direitos civis e políticos variaram muito durante a história do Brasil. Os direitos sociais tiveram uma evolução, mas sempre sob a supervisão do Estado. Esta configuração, o sociólogo brasileiro Vanderlei Guilherme dos Santos chamou de cidadania regulada, ou seja, uma cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado do ponto de vista policial e legal. Ser cidadão é ter garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que assegurem a possibilidade de uma vida plena. Esses direitos não foram conferidos, mas exigidos, integrados e assumidos pelas leis, pelas autoridades e população em geral. Basta observar o quadro e nós vamos ver que há um crescendo da participação popular brasileira no campo da cidadania do voto. Em 1940, apenas 6,45% da população do Brasil tinha direito ao voto, nível que se acentuou muito, chegando em 1990 a mais da metade
da população, certamente a população em condições de voto, de 57,3%, trazendo assim uma noção, e você poderá observar os outros índices mais calmamente depois, trazendo assim uma evolução do acesso dos cidadãos ao direito democrático do voto. Entretanto, né, não é somente o voto que garante toda a cidadania. Segundo Pereira, a parcela dos eleitores que compõem as massas miseráveis são cidadãos, segundo a lei. Inclusive têm acesso ao voto, né? Embora substantivamente não sejam, porque não têm consciência de seus direitos políticos e têm pequena capacidade de afirmar esses direitos e participar da vida política. O novo texto constitucional de 1988, segundo Fleury, também, conformou-se em uma arena privilegiada nas quais diferentes atores se auto-reconheceram em um processo de enfrentamento e negociação desconhecidos tanto para as elites quanto para as organizações populares do país. Ou seja, a ditadura militar privou, inclusive, as próprias elites do debate político e as classes populares. O Brasil estava vivendo, então, uma nova fase, um reaprender, um retomar da discussão política e da discussão em nível democrático no país. Portanto, nessa transição de Tancredo até o Itamar, nós vamos ver alguns eventos, algumas tentativas de avanço na questão democrática, como, por exemplo, reverter o tratamento antidemocrático da questão social, também uma proposta de integração das políticas destinadas a assegurar direitos sociais e o caráter universalista do provimento dos mesmos, e a chamada Constituição Cidadã, inclusive por Ulisses Guimarães, foi um passo importante para o ingresso do país no universo das políticas do bem-estar social. Segundo Maria Lúcia Teixeira Werneck Viana, os direitos individuais e coletivos foram então expandidos, em especial a introdução da expressão Seguridade Social e do sentido que emprestava às políticas que designavam, mostrando-se claramente inovadora e sugestiva. Ficou garantido na nova Constituição de 1988, aí nós teremos que fazer a listagem dessas garantias, a instituição do Sistema Único de Saúde, a instituição do Seguro-Desemprego, a instituição da Previdência Rural, a expansão dos benefícios da Previdência Urbana, a instituição da Educação Fundamental Obrigatória e a instituição da Seguridade Social, compreendendo um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Também ficaram garantidos na nova Constituição a cidadania social, assegurando direitos sociais para todos os brasileiros, garantindo acesso a um conjunto de serviços oferecidos pelo Estado. Garantia proteção aos riscos sociais em meio urbano por meio de programas contributivos e associando cotização e benefícios. Garantir a proteção universal aos riscos sociais em meio rural e garantir direitos de acesso a serviços de saúde, educação, trabalho, assistência social, benefícios contributivos da Previdência Social e não contributivos da assistência social. A política social no Brasil, então, ganhava um novo tônus, um novo corpo, com debates gerados por economistas, enfim, de todos os matizes, com a necessidade de relacionar as contradições do capitalismo e o bem-estar social, como tem sido uma tônica no nosso curso, de que os direitos sociais, a questão da política social, da ação do agente social, é de sempre minimizar as mazelas geradas pelo sistema capitalista. Você pode observar no seu material impresso o quadro evolutivo da Previdência Social no Brasil, está lá claramente delineado todas essas fases. O governo Sarney cumpriu parte da etapa do processo de democratização, mas ainda havendo um longo processo
que variaria entre a extensão da normatização das políticas sociais e o retrocesso das mesmas. Ao final do governo Sarney, o Brasil estava mergulhado na hiperinflação, com reajustes diários de preços. De fevereiro de 89 a fevereiro de 90, a inflação chegou a atingir 2.751%. O desemprego e a miséria aumentavam vertiginosamente. Depois das esperanças suscitadas no início da nova república, sem ter como controlar a situação, o governo Sarney se encerrava em clima de descrédito e se limitava a cumprir o calendário da transição democrática. Marshall, um teórico dos anos 60, analisou que a relação entre cidadania e direitos sociais na história, ou seja, a cidadania é produto da convergência de 3 tipos de direitos: civis, políticos e sociais. Direitos esses que foram sendo paulatinamente atingidos pelas sociedades. Vamos dar agora uma rápida observada nas ações do governo Collor e de Itamar Franco no campo das políticas sociais. O governo de Fernando Collor de Mello foi fortemente marcado pelas propostas neoliberais e conservadoras. Collor assumiu a presidência em 15 de março de 1990 com uma inflação de 80% ao mês. No dia seguinte, à sua posse, anunciou no Plano de Estabilização Econômica o chamado Plano Collor, ou Plano Brasil Novo. Tratava-se de uma série de medidas para controlar a inflação e reestruturar o Estado. As diretrizes do Plano Collor estão de acordo com as indicações neoliberais contidas no Consenso de Washington. Sobre o Consenso de Washington, você poderá observar a nota no nosso material impresso. A expressão Consenso de Washington, chamado também de neoliberalismo, nasceu em 1989, criada pelo economista inglês John Williamson, ex-funcionário do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI. Numa conferência em Washington, Williamson listou políticas que o governo dos Estados Unidos preconizou para a crise econômica dos países da América Latina. Por decisão do Congresso norte-americano, as medidas de consenso de Washington foram adotadas como imposições na negociação das dívidas externas dos países latino-americanos. Acabaram se tornando o modelo do FMI e do Banco Mundial para todo o planeta Terra. De outro lado, movimentos nacionalistas e de esquerda criticaram essa política e protestaram contra a sua aplicação. Enfim, nesse período, essa chamada política neoliberal irá submeter as políticas sociais ao encaminhamento da política econômica. O neoliberalismo pregava que o funcionamento da economia deveria ser entregue à lei do mercado. Segundo seus defensores, a presença estatal na economia inibe o setor privado e freia o desenvolvimento. Algumas de suas características do modelo neoliberal são a abertura da economia por meio da liberalização financeira e comercial e da eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros, e também uma pauta de privatizações, redução de subsídios e gastos sociais por parte do governo, desregulamentação do mercado de trabalho para permitir novas formas de contratação que reduziriam os custos das empresas. As ações do governo Collor contribuíram para o início do desmonte de um estado de bem-estar social no Brasil que nunca se consolidou plenamente em nenhum momento da sua história. As poucas conquistas obtidas começaram a sofrer, então, os duros golpes da política neoliberal. Enfim, o ajuste neoliberal de que a economia brasileira deveria funcionar em função do mercado, ou seja, em função do setor privado, com o paulatino desmonte do Estado brasileiro, na ideia de que o Estado é ultrapassado, o Estado é extremamente pesado em relação a custos, o Estado é lento nas suas políticas. A ideia seria privatizar e passar para a empresa privada setores importantes que antes eram controlados pelo setor estatal. Isso numa ideia de que você viabilizaria mais recursos para a empresa privada, a fim de que ela pudesse contratar mais, oferecer mais empregos, ter mais recursos para se desenvolver.
e nessa política o que ficou mais para o Estado, de certo modo, foi a educação e a saúde. Todos os outros setores foram entregues via privatização para empresas privadas, segundo reza a cartilha neoliberal. Em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou o afastamento de Collor da presidência, acusado de corrupção e de vários problemas que atravessou o governo do Collor. Ele foi afastado. Assumiu interinamente o vice-presidente Itamar Franco, até que o impeachment do Collor passou a Itamar a presidência oficial da República. No governo Itamar, começou a se delinear os direitos da cidadania previstos na Constituição de 88. As leis orgânicas determinavam o detalhamento do funcionamento do qual, no que tange às questões da previdência social, da assistência social, da função social da propriedade, dentro de limites impostos pela Constituição. A inclusão na agenda política de medidas voltadas para o combate à fome e à miséria no Brasil. Bom, e vamos chegando assim ao final da nossa unidade, fazendo uma pequena revisão de que, no final da ditadura militar, em 1985, nós teremos uma fase de transição democrática em que a Constituição de 88 será o grande marco dessa fase. Atravessamos os governos Sarney, posteriormente Collor de Mello e Itamar Franco, sem conseguir o Brasil ampliar ou implementar todos os direitos sociais que haviam sido preconizados na que chamou Constituição Cidadã o doutor Ulisses Guimarães, após aquele grande apelo brasileiro pelas diretas já. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto direto do povo brasileiro após a ditadura militar, irá recomeçar uma nova fase, ou seja, uma fase de implantação no Brasil das políticas neoliberais que irão causar um retraimento das políticas sociais até então alcançadas segundo a vontade e o anseio da população brasileira. Até a próxima unidade.